Vou considerar um texto para nós hoje, já sendo também a consideração para a nossa ceia, o texto que está em 1 João. 1 João capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler apenas os primeiros versículos, 1 e 2. Fala sobre o ministério intercessor de Jesus Cristo. E diz o seguinte, 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Apenas esses versículos para considerarmos um assunto que é muito importante para nós, a respeito da graça de Deus, mas eu vou começar numa ordem inversa, por considerar uma fala nesse texto que não é o alvo do nosso assunto hoje, mas é uma preocupação para a gente, dadas as doutrinas que também nós consideramos frequentemente em nossa igreja. No versículo 2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Acredito que dentre todas as frases no Novo Testamento que muitas pessoas... Eu fui seminarista, fui professor de seminário, depois coordenador do seminário, e se tem uma coisa que a gente percebe com muita facilidade em seminarista, é uma tendência natural para polemizar, para questionar, e às vezes em assuntos que parece que nunca vão terminar. Bem, principalmente os assuntos que as igrejas discutem, desde a igreja primitiva, desde a reforma protestante, que nunca alcançou resposta, mas o seminarista ele insiste que ele precisa da resposta enquanto ele está ali estudando. Entre as nossas doutrinas está a afirmação da expiação de Cristo pela sua igreja, o fato de que Cristo não morreu por cada pessoa do mundo inteiro, desde Adão até a última que irá nascer, mas que ele morreu pela igreja de Cristo, que Jesus Cristo é o Cordeiro que Deus enviou para dar a sua vida a favor da igreja, o corpo que Deus elegeu na eternidade. E Jesus Cristo, em Apocalipse, é chamado de Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já planejou antes de criar o mundo, antes de fundar o mundo, que não apenas as pessoas fossem ser criadas, mas que as pessoas, ele também planejou que essas pessoas cairiam em pecado, a fim de que Jesus Cristo, aquela pessoa da Trindade que existiu desde sempre, existe desde sempre, que essa pessoa seria aquele que morreria em favor de sua igreja. Ele é Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, no sentido de que, antes de criar o mundo, já foi planejado que Cristo seria o Redentor, tiraria do pecado o seu povo. Bem, a gente sabe também, no Apocalipse, que o mundo todo não será salvo, obviamente. Então, se isso já estava claro desde toda a eternidade, antes de fundar o mundo, essa, então, é uma das lógicas de que Cristo não morre pelo mundo inteiro. Além de outras falas que é um pouco mais claras para a gente, e são os textos fundamentais dessa doutrina. Em todos os relatos da ceia do Senhor nos evangelhos, Jesus Cristo se dirige ao dar o cálice, como este é o meu sangue em favor de muitos, em Mateus, como todo mês a gente lê. Muitos. Nos outros evangelhos, em favor de vocês. Então, ele não usa uma linguagem genérica. Quando ele diz que o vinho, como símbolo do sangue da aliança, é destinado aos discípulos dele. Mas, de forma mais clara, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus, ao rogar a favor de, ou seja, ele está sendo
o mediador, o reconciliador, ele está sendo intermediador e naquele momento intercessor. De quem? Ele ora ao Pai dizendo: Pai, rogo por estes, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo tu me deste. Então ele usa de forma mais clara a expressão de que ele não estava fazendo uma intercessão em favor do mundo, mas por aqueles que o Pai do mundo deu para ele. Ele então deixa lá na linguagem do Evangelho de João, capítulo 17, isso muito mais claro. Então encontramos, eu acredito que, dentre todas as falas no Novo Testamento, pelo menos 2 textos que deixam a gente, né, meio confuso por usar a linguagem do mundo todo. E uma está em 1 Timóteo, a outra está aqui em 1 João. Essa de 1 João é muito mais difícil, por quê? Porque pode ser que a de 1 Timóteo, quando diz que Paulo, incentivando as orações, rogar para que a gente orasse por todas as pessoas do mundo, Jesus, nesse sentido, nesse texto, ele é entendido por um dos pastores da nossa tradição, o pastor Spurgeon, que provavelmente não quis dizer cada pessoa do mundo todo. Ele manteve a convicção dele. Quando alguém questionou ele dizendo o seguinte: e como é que você associa a doutrina que você defende com esse texto bíblico? Ele diz: eu não preciso associar nada. A Bíblia ensina que Cristo morreu pela sua igreja e isso é o que eu ensino. Esse texto diz que ele tem a intenção de salvar, né, todo mundo. E eu não vou negar o que a Bíblia diz, nunca vou negar. Se ele diz que Jesus Cristo deseja, né, salvar o mundo inteiro, amém. Obviamente, quando diz que ele deseja salvar os do mundo todo, não deve ser um desejo com força de lei. Qual é a diferença que ele faz? Desejo com força de lei, ou a vontade, que a gente chama de vontade soberana de Deus, significa que aquilo que Deus quer fazer, nada pode impedi-lo. Ele o faz. Então, quando ele diz, haja luz, não existe nada que possa impedir a luz de surgir. Quando ele diz que vai fazer algo no meio de um povo, como força de lei, não existe exército no mundo, não existe força da natureza que vai impedir a vontade de Deus. Então isso a gente chama de vontade soberana. Mas existe uma vontade que ela não é a vontade soberana de Deus. Quando Deus deseja algo e esse algo não acontece, significa que Deus é fraco? Não. Por exemplo, o Antigo Testamento diz que Deus deseja que o ímpio não morra nos seus pecados, mas em que ele se converta dos seus maus caminhos. Essa é a vontade de Deus. Que o ímpio não morra, que ele não pereça. Não é a nossa vontade também? Que o ímpio não pereça no inferno, é a nossa vontade. Essa vontade está sujeita a outros fatores. Significa apenas que o prazer de Deus não é que o ímpio morra. Deus não olha o ímpio morrendo e diz: foi mais um. Menos um para deixar de ser a paciência nesse mundo. Ele não tem esse tipo de prazer. Por prazer, Deus desejaria que todos fossem salvos. Essa é uma alegria que nós temos. Então, essa vontade nós dizemos com relação a várias coisas. Por exemplo, alguém aqui teria vontade de ser uma pessoa muito rica? Bem, eu posso não ter condições de ser, mas vontade não falta, né? Assim, você não tem vontade? Vontade eu tenho, meu amigo. O que não tenho é condição de ser, né? O que não acontece com Deus. Mas essa vontade, aqui nós chamamos que não é a vontade soberana de Deus, é mais relativa. É uma vontade que está associada mais a prazer. Deus não tem prazer. Quando diz que Deus não tem vontade que o ímpio morra nos seus pecados, ele não quer isso, significa que ele não tem prazer nisso. Mas quando diz força com vontade de lei, estamos falando de algo que ele vai executar, um decreto divino. Então, quando diz que Deus deseja que todos os homens se salvem, em Timóteo, o pastor Charles Spurgeon está corretíssimo. Ele fala assim: se lá diz que Deus quer que todos os homens se salvem, ele quer. E realmente Deus quer isso. O Antigo Testamento dá conta disso, nós não negamos. Mas isso não significa que todo mundo vai ser salvo. Agora, outra coisa é João dizer que Jesus Cristo é a propiciação, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Isso daria um nó muito mais difícil do que aquilo que Paulo falou em Timóteo.
De qualquer maneira, aqui nesse ponto nós devemos falar como Spurgeon. A resposta final é: nós admiramos a sã teologia, mas nós servimos a palavra de Deus, a sã doutrina. Se ela afirma isso, nós acreditamos que o que ela afirma é verdade e ponto. Como isso se encaixa de forma totalmente explicada, totalmente clara, nas doutrinas que nós fundamentamos no restante da Bíblia e tudo mais, talvez tenhamos dificuldade de dizê-lo. Nós não somos Deus. Não tenhamos condições de responder a todas essas questões. Se ele afirma que Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, vamos também dizer como Spurgeon: olha, se Deus quisesse dizer que ele seria a propiciação pelos pecados de pessoas de todas as tribos, línguas e nações, ele disse isso em outras partes. Por que não teria dito aqui também? Então, esse não é um problema de linguagem para Deus. Aqui ele diz que é, amém, nós fechamos que é. O que ele disse aqui então, que Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, a gente pode, quando muito aqui, poder avançar dizendo o seguinte: que não há pessoa no mundo, que não há pessoa em quaisquer eras, e que não há quaisquer tipos de pessoas que não possam ser alcançadas pela graça de Deus. Porque esse é o contexto do que João está dizendo. Que se você pecou, não fique desanimado. Primeiro, você deve saber que não deve pecar. Mas pecou, saiba que existe um advogado à direita de Deus. No contexto da fala de João, o que ele está querendo dizer é que não existe um tipo de pecado que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Okay? Eu não vou nem esbarrar e nem comentar de leve o pecado contra o Espírito Santo, okay? Para o qual se diz que não há perdão. Ele é de um outro tipo que não cabe aqui dentro dessa discussão. Mas nunca ouvimos falar de um tipo de ladrão que fez um roubo tão esplêndido que desse roubo ele nunca pôde ser perdoado. Nunca ouvimos falar de um adúltero, de um imoral, que a sua imoralidade foi tanta que ele nunca poderia ser perdoado. Nunca ouvimos falar de um assassino que ele foi tão avante no seu grau de impiedade para assassinar as pessoas que ele nunca poderia ser perdoado. Pessoas com todos os tipos de pecados no mundo inteiro, em todas as eras, puderam ser alcançados pela graça de Deus. E isso é um alívio, um regozijo para nós. Porque uma das dificuldades mais comuns que cristãos têm para permanecer firmes na fé é o desânimo que vem quando caem em algum pecado. Seja um pecado, aqui não prejudicou muitas pessoas, seja um pecado impactante. O que João está dizendo é que o seu pecado, qualquer um e de qualquer tipo, nunca estará no nível em que você poderá ter a certeza de que Deus vai olhar para você e dizer: para esse pecado não tem perdão. É o que ele está dizendo aqui. Nós temos um advogado. Então, nós podemos encaixar a fala de João de que ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro para poder dizer que não há pecado ou pecador no mundo que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Isso se alinha bem com o contexto de João e não faz a gente ficar especulando coisas que o texto não responde. Então, ainda nesse versículo 2, a palavra propiciação, que não é muito comum, mas a essa altura, eu acredito que pelo menos todos os presentes já se familiarizaram pelo tempo que temos tratando de assuntos dessa natureza, com o termo propiciação. Não é muito comum no mundo. Propiciar é fazer um resgate, é fazer um pagamento em favor de alguém. Eu quero ver aqui como é que está a memória dos que aprenderam o assunto da propiciação. Propiciação, a palavra propiciação no Novo Testamento nos lembra um objeto, um elemento do Antigo Testamento. Qual é esse objeto? O propiciatório. O propiciatório. Havia um objeto no Antigo Testamento, um objeto específico com o nome de propiciatório. Que objeto era esse? A tampa. Não é da Arca da Aliança? A tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira nobre, revestida de ouro por dentro e por fora. Mas a tampa era toda de ouro, com 2 querubins em cima. Todo um objeto só. Isso era chamado de propiciatório. Por que o propiciatório? O sacerdote sacrificava o animal, derramava o sangue, aspergia o sangue sobre o povo, entrava no
tabernáculo, aspergia o sangue sobre os objetos, os utensílios do tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, onde tinha a arca com o propiciatório, e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Esse era um momento muito crucial, porque era aquele momento em que Deus decidia se receberia ou não, validaria ou não o sacrifício do povo. O sacerdote, que tinha, o sumo sacerdote, a roupa com uns objetos para fazer barulhos, tilintar e tudo mais. Porque quando a glória do Senhor descia, como resposta positiva do sacrifício, a glória balançava, né, fazia os barulhinhos, todo mundo ouvia lá de fora e festejava porque Deus aceitou o sacrifício. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício, não haveria barulho nenhum. E o sacerdote que entrou amarrado por uma corda, os que estavam lá fora poderia puxar a corda porque o dito cujo estava morto. Deus não recebeu, a morte ainda estava sobre o povo. Não lembro de nenhum relato em que isso teria acontecido, mas Deus deu essa preparação para que sempre fosse dessa maneira. Ao lançar o sangue sobre o propiciatório, qual é a ideia de propiciar? A ira de Deus está sobre o povo. E o sangue do Cordeiro Imaculado desvia a ira de Deus que era sobre o povo para o animal. O animal sacrificado é aceito por Deus como um sacrifício temporário, paliativo, para os pecados do povo de Israel. Os pecados do povo de Israel que merecia a ira de Deus foram agora atraídos a essa ira de Deus para o animal. E Deus considera o animal morto em lugar do povo. Nesse sentido, diz que o sacrifício tornou Deus propício ao povo, desviou a ira e o favor de Deus se tornou à disposição do povo. Então o sacrifício tornou Deus propício para o povo. Daí a ideia de propiciação. Ficou claro isso? Jesus Cristo na cruz como nosso Cordeiro, quando nós lemos hoje de que ele estava na cruz pagando pelos nossos pecados, que o céu fica escuro, e ele diz, Deus meu, por que tu me desamparaste? Deus o abandonou. Significa que naquele momento Jesus recebeu sobre o corpo dele a ira de Deus. Essa ira que era contra nós foi desviada hoje, ainda hoje, quando você lembrar de um pecado seu, se você é um cristão de verdade, você deve lembrar, voltar lá naquele dia no Gólgota, sabendo que quando Jesus Cristo pronuncia Deus meu, por que tu me desamparaste? Inclusive esse pecado que você cometeu hoje, ontem, essa semana, esses pecados estavam lá naquele momento sendo recebidos por Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados e o castigo que era para nós. Esse castigo que interrompe, que recebe, que cessa a ira de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebeu esse castigo por nós, de cada um desses pecados. Por isso se diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, na cruz, tornou Deus propício a nós, porque recebeu em nosso lugar a ira de Deus. E Deus então nos olha, como ele viu Jesus Cristo no dia do batismo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O final da profecia de Isaías 53 mostra esse tipo de alegria do Senhor. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ou seja, qual é o fruto do penoso trabalho de Cristo na cruz? A sua igreja. E quando Deus olha o fruto do penoso trabalho de Cristo, ele se alegra com esse fruto. Por causa de nós mesmos? Não, mas por causa de Cristo, o Filho no qual Deus se compraz. Por isso Jesus, ele é a nossa propiciação. Aquele objeto perdeu a sua utilidade. Na morte de Cristo não há mais necessidade dele, porque Jesus assumiu esse lugar de ser o nosso propiciatório. Ele é esse tipo de grande guarda-chuva que nos encobriu, por quanto a ira de Deus era sobre nós. E ele recebeu sobre ele essa ira, e nós recebemos apenas as bem-aventuranças da parte daquele que fez aliança conosco no sangue de Jesus. Então, aí o conceito de que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E nos fixamos então no versículo 1, já que eu estava retornando, né? Estava de trás para frente. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
intercessor é esse ministério maravilhoso que Cristo continua exercendo, parte da sua missão. Ele não tinha apenas que morrer, mas ele, diz o autor de Hebreus, vive para interceder diante de Deus por nós. O autor de Hebreus diz que ele continua fazendo isso. Diariamente ele vive para interceder por nós. E essa fala, não pequem, mas se pecar, nos induz ao tratamento de dois extremos. Dois extremos. Não vamos nos concentrar tanto num deles, porque João também já tratou no capítulo 1. Quando ele diz não pequem, primeiro ele declara o fato de que Deus não tem parceria nenhuma com as trevas. No capítulo 1 ele já havia afirmado que Deus é luz. E quem professa a Deus anda na luz como ele, Jesus, andou em luz. Então, a nossa vida deve ser um constante esforço para viver num padrão de Jesus Cristo, o que nós chamamos de santidade prática. Comportamentos, atitudes, emoções, aquelas iras, compulsões e tudo mais, nós devemos todos os dias lutar para não ter essas coisas vivendo em nós, reinando em nós, dominando nossa conduta. Devemos viver em santidade. Então, palavra direta de João, não devemos ser licenciosos. Não pequem. Mas a licenciosidade tem o seu outro extremo. Olha, se pecar, saibam que tem um advogado. O que gera uma tendência, desde a época da igreja primitiva até os dias de hoje. Bem, então, você, se já se declarou um reformado, calvinista, em algum momento já deve ter ouvido essa frase de alguém. Então, posso fazer o que quiser, que está tudo bem, vou para o céu e está fechado assim? É quase incontável saber quantas pessoas e quantas vezes as pessoas chegam a esse tipo de lógica falsa. Ela é falsa porque ela não é condizente com o que a Bíblia ensina, mas ela parece ter um sentido logo de cara. Bem, se não importa se eu pecar, eu vou ter alguém me defendendo, então, realmente, numa lógica mais imediata, parece que tanto faz se eu vou pecar ou não. Mas ele não quer fortalecer a licenciosidade. Ele quer fortalecer a nossa dependência da graça de Deus. E eu preciso relembrar-nos aqui dessa questão da graça de Deus. Foi debatida intensamente na Reforma Protestante e evangélicos, no Brasil a gente lida com isso todos os dias. Temos tendência a esquecer e a desprezar a graça de Deus. A graça, de forma muito simplista, significa que o que recebemos de Deus não tínhamos direito algum, nem de recebê-lo e muito menos de reivindicá-lo. E é muito comum os cristãos admitirem que a salvação é pela graça, mas a resposta prática mostra o oposto. Dirigindo no Uber, eu pego todos os tipos de pessoas, inclusive as pessoas que estão indo ou saindo dos cultos. Então, em todos os tipos de igreja, é interessante os comentários, como eles não sabem que tem um outro crente dentro do carro, então, tanto faz. Motorista é aquele motorista. Fecha ali, é o tipo de mordomo. Não ouve nada, não sabe de nada. Engraçado algumas situações. E, antes de ontem, 3 moças indo para uma conferência numa igreja pentecostal, a moça dizendo que alguém da família, não sei se é o irmão, estava muito doente, e ele teria se prejudicado mais ainda, ou talvez morrido, se não fosse a mãe ter orado muito e Deus ter respondido às orações dela. O garoto foi salvo graças ao fato da mãe ter se esforçado em oração. Se a mãe não tivesse se esforçado em oração, essas foram literalmente as palavras dela. Com certeza ele poderia ter morrido. A vontade de entrar na conversa é muito grande. Porque é uma necessidade de tentar mostrar para cristãos de que, mesmo depois de salvo, nós não temos medidas de comportamentos, de atitudes que Deus olha. Hoje você está, nota 10, toma aqui um presente para você. Né? Porque presente não é assim. Se é comprado, não é presente. Se você fez algo que valeu a pena uma recompensa, isso é trabalho e recompensa. Não é graça, não é dádiva, não é presente. Presente, e sobretudo da parte de Deus, vocês estão falando de graça. Eu sei que isso confronta até quem já entende a própria graça. Mas é mais ou menos assim.
Você me caluniou. E me caluniou de tal maneira que chegou a tal ponto que ficou irreversível alguma. Não importa se você vai lá depois, olha, eu vou tentar lá mudar a situação, um prejuízo já foi causado, não dá mais para voltar atrás. No meio dessa situação toda, você me fazendo mal, eu um dia estou lá em casa pensando e vou fazer, olha, eu vou fazer tal coisa e vou levar para ele. Então, o meu amigo, a minha esposa, ela falou assim, eu não acredito. Depois de tudo que ele fez para você, ele gosta muito disso aqui. Não, mas não é possível, você deve estar faltando um parafuso na sua cabeça. Como que você vai fazer algo para alguém, poxa, falou mal de você, destruiu você, mas eu quero fazer. Quando a gente fala da graça de Deus, sobretudo graça soberana, significa que Deus se dispõe a fazer coisa não motivado por qualquer atitude da outra pessoa. Ele se arrependeu, é por isso que eu vou fazer. Não, ele simplesmente quis fazer. Não foi pelo arrependimento, pela fé. Deus olhou e disse, eu quero fazer isso para o fulano, para o ciclano. Na nossa cabeça isso é quase... não faz sentido. Porque a gente acostumou a conviver num tipo de atitude que é, no dia que você mudar essa sua atitude, eu repenso se vou também mudar aqui o que eu fiz ou não. Depende de você. Se Deus fizesse isso com a gente, imagina o buraco que a gente estaria. Né? E graça é o oposto disso. Curiosamente, eu estive revisitando, depois que eu vi essa moça falando, eu estive revisitando, quem já me conhece há um bom tempo sabe que eu sou muito voltado para filmes, histórias, animações e tudo mais. Um desenho que quase não se ouviu falar. E quando lançou, eu a curiosidade de assistir com minha família lá em casa. Eu acho que nem eles vão lembrar direito da história, o conceito básico dessa animação, que era um desenho chamado Raya e o Último Dragão. Não sei quem já viu essa animação. Raya e o Último Dragão. Quando chega no ápice da história, justamente um personagem mítico, um dragão, ele olha para a pessoa que está contando uma festa e fala assim, eu entendo por que você está fazendo. Mesmo assim eu confio em você. E tá bom? Era uma equipe toda. E mesmo assim a personagem mata, atira. Os outros querem matá-la, vão, atacam ela e tudo mais. E fala assim, ele sabia que você ia matar ele, e mesmo assim ele falou que confiava, você mesmo assim foi lá e matou ele. E a mensagem que se passa no final mesmo da história, fala assim, mas eu não estou entregando minha confiança para você porque você está merecendo. Eu quero confiar em você. Bom, não tem algo de você que você esteja conquistando a minha confiança. Aliás, isso como cristãos para nós é muito interessante. A pessoa precisa conquistar a nossa confiança. Quando, como cristãos, sobretudo reformados, a gente fala da graça, que é a cultura da igreja, dos membros da igreja, se devemos aprender com Cristo, então há muita coisa na nossa vida que a gente deveria aprender a dispor a dar às pessoas, independente do retorno que se tem das pessoas. Por quê? Porque esse é o padrão da não graça, dos sem graça. Dos que estão no mundo e não têm a graça de Deus, que não têm a experiência do que é ser favorecido sem merecer nada. Os casamentos cristãos são marcados por esse tipo de comportamento que não é a graça bíblica. Tipo assim, você fez isso comigo e eu só vou te perdoar se eu só vou te amar se eu só vou ser gentil com você se eu só vou ser essa esposa para você se você for esse tipo de marido. E eu só vou ser esse tipo de marido se você for esse tipo de esposa. Eu só vou ser um pai assim com você se você for obediente, filho. Esse é o padrão das obras. Se você estiver à altura do que eu posso te dar, eu te dou. Se não, não dou. Isso não tem nada a ver com a graça. Não tem nada a ver com o que a gente aprendeu de Deus. E esse é o cerne da palavra de João. Saibam que se vocês pecarem, vocês devem lutar contra o pecado. Vocês não devem pecar.
Vocês precisam viver para não pecar. Mas saibam que se um dia vocês pecarem, Deus vai olhar para vocês e estender a mão graciosa e vai falar: vamos continuar. Vamos continuar andando. Vamos continuar levantando. Não, mas depois do que eu fiz, filho, filha, a gente vai continuar. A gente vai continuar lidando com isso. Isso não é apenas uma disposição de Deus, de um Deus gracioso. Esse é o papel da intercessão de Jesus Cristo. Saibam que temos um advogado junto, ele está intercedendo por isso. Há uma parábola que Jesus Cristo comentou, citando a situação, que o dono de um campo viu que o que foi plantado não estava dando fruto, resolveu cortar. Então, o que trabalhava direto lá chegou para o dono e falou assim: olha, não corte, deixa que eu vou colocar mais adubo, vou regar mais esse ano, então se não der nada, aí você pode fazer o que quiser. O ponto fundamental da parábola é de que Jesus Cristo é esse que está com o Pai e fala assim: Senhor, deixa, vamos mais uma vez. Vou regar mais uma vez. Ele cumpre esse papel de intercessor. Ele fala isso para Pedro: Pedro, esta noite Satanás tentou peneirar a sua alma como trigo, mas eu intercedi por você. É a ideia de que o que está à disposição de Deus para o homem é a ira de Deus. Aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a fala de Jesus para Nicodemos. É isso que está de Deus para pessoas pecadoras. Qual é a única coisa que sustenta os crentes diante do Senhor? A intercessão diária de Cristo Jesus. E qual é a única coisa, a altura de lidar com os nossos pecados da semana passada, de ontem, de hoje? É o fato de que Jesus Cristo está intercedendo por nós diante do Pai. Qual é a segurança que nós temos? Se lidarmos com o pecado novamente amanhã, não precisamos perder totalmente a esperança de que se eu olhar para Jesus Cristo e me voltar para Ele, eu tenho uma advocacia. Gente, é claro que eu disse aqui no começo que estamos lidando com os dois opostos. Nós não tornamos por esse papel de Jesus Cristo folgados, licenciosos. Já que pode, então, nós não ficamos à vontade com o pecado. É ruim. Como não conseguimos evitá-lo, olhamos novamente para Jesus Cristo e dele encontramos graça. Aquele ponto que Jesus Cristo está andando no mar, o pessoal é um fantasma, com medo, e ele fala: não tenham medo, sou eu, o mestre. E Pedro então faz aquele desafio que só Pedro faz, nem o apóstolo. Se é você mesmo, então diga que eu vá até você. Pedro é o tipo de cara que o pessoal, todo mundo com medo de perguntar. Pergunta aí pra ele. Fala você. O Pedro, por isso ele sempre quebrava a carta: mestre, permita que eu vá. E foi. Muita gente critica Pedro, né? Que ele olha para ele e falou: homem de pouca fé. Vocês conhecem mais alguém na Bíblia que andou sobre a água? Ninguém. Nem Moisés. Né? Andou. Mas ele falou: andou. Mas quem andou, andou. Até chegar perto do mestre, ele andou. E qual é a ideia de Jesus quando socorre Pedro, toma pela mão e leva ao barco? Toda vez que eu leio essa parábola, eu tenho mais ou menos a sensação de que Jesus estava ali ensinando uma lição para Pedro e os discípulos, dizendo: vocês se sentem seguros no barco. E eu não queria que vocês ficassem sempre se sentindo seguros no barco. Seguros no emprego, seguros na sua casa, no status que vocês têm. É difícil confiar na tudo isso, porque foi o motivo pelo qual Pedro afundou, lembra? Ele estava andando, atentou para o vento, viu as ondas, ficou com medo no coração, começou a afundar. Esses tipos de olhares para circunstâncias que nos deixam temerosos abafam a fé, sufocam a fé, impedem o crer em Cristo. Então ele diz: homem de pouca fé. Pedro, nesse momento, é a exata expressão de cada um de nós. E Jesus Cristo, tomando pelo barco, fala: ao meu ver, está dizendo: eu sei que eu não queria que vocês estivessem sempre na segurança disso, mas vocês ainda não estão preparados. E até lá tudo bem, vou colocar vocês aí, vocês vão ficar mais um pouco aí, mas um dia vocês vão sair daí e vão ficar no meio da onda, da tempestade, sobre a água. É lá que eu quero vocês, firmes, fortes. Não pode agora? Tudo bem, me dá a mão e volta para o barco. Ele é essa expressão da misericórdia de Deus.
É a graça pela qual nós podemos dizer: Senhor, menti, fiz isso, fiz aquilo, e ainda assim o Senhor tem tudo isso para mim. Essa é a expressão pura da graça de Deus. Uma expressão que, primeiro, nós devemos aprender a confiar. Não estamos lidando com qualquer pessoa. É um Deus de um coração que não podemos conhecer todas as coisas. E Ele entrega diariamente desse coração dele para nós. Podemos confiar porque Ele não é como um homem. E Ele não diz: olha, cansei, hoje já te dei chance, te dei segunda chance, a terceira, a quarta e a quinta, estou por aqui. Como se esgotasse. Esgota a paciência de Deus para aqueles que não têm Cristo. Essa é a imagem das taças cheias da ira de Deus que vão ser derramadas no fim. A ideia de que foi enchendo e chegou no limite. Quem vai sofrer a ira de Deus? Aqueles que não estão amparados pela propiciação de Cristo Jesus. Mas para o povo de Cristo, há misericórdia infinita e que se renova a cada manhã. Tão infinito é o caráter e o coração de nosso Deus. É também a sua graça para conosco. Então, podemos confiar que a melhor maneira de lidar com o nosso pecado não é o conceito do mundo. O mundo não diz isso: fulano, eu errei com você, eu vou me redimir com você. Não é assim que as pessoas usam a frase? Nós não nos redimimos com Deus. Cristo nos redime. Ele é a nossa propiciação, não nós nos propiciamos. Não somos nós que lidamos com os nossos pecados diante de Deus. Ele nos redime. Esse é o conceito mais básico do mundo, de que para os erros que cometemos, fazemos alguma coisa para recompensar, para nos redimir dos erros. Nós, como cristãos, não lidamos dessa maneira com os nossos erros, com os nossos pecados. Então a primeira lição é aprender que nesse Deus gracioso e nesta propiciação que Cristo nos ofereceu, nós devemos aprender a olhar para Ele cada vez que temos que lidar com qualquer dos nossos pecados. De qualquer tipo, de qualquer quantidade, em qualquer momento. Não fazendo alguma coisa para compensar, mas nos voltando novamente para Jesus Cristo. A segunda lição que aprendemos é de que a graça, ela não é apenas uma demonstração de Deus para nós, para a gente olhar de longe, como se estivesse olhando uma tela. Que bonito que Deus fez para nós. Em Tito, nós vamos encontrar uma fala muito maravilhosa dizendo que a graça de Deus nos ensina, nos educa sobre como devemos viver diariamente. A graça é uma obra de Deus que se torna esse processo que trabalha os nossos corações para nos tornar semelhantes a Ele. Ou seja, isso é um desafio muito grande. Em Efésios capítulo 4, no final do capítulo 4, Paulo deixa algumas advertências dizendo: não roubem, não furtem, ele furtava, não furte mais. Aí ele finaliza o capítulo 4 dizendo: sejam compassivos e benignos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, para qual tipo de caráter, de coração, a graça de Deus, que Deus nos concede, está educando, ensinando o nosso coração. Não apenas para aprender o quão disposto Deus é para nós, mas também para nos transformar à imagem dele, para sermos em nossos relacionamentos como Ele foi conosco. Como foi que Deus me perdoou em Cristo Jesus? Eu merecia o perdão de Deus? Agora eu quero ver a resposta de vocês. Eu algum dia mereci o perdão de Deus? E Paulo diz: perdoem-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Deus me deu perdão mesmo sem eu merecer? Sim. Pergunta: você tende a olhar para alguém que fala mal de você com a atitude do tipo: retiro o que disse. Vai lá e conta para todo mundo a verdade. Porque senão, não tem perdão. Não tem essa de perdão. Tem aqui a compensação. Tem aqui a justiça. Porque justiça, tá certo. Quando a pessoa fala, eu quero justiça, aí as coisas estão no lugar. Justiça é isso. Mas Paulo está ensinando o oposto. Então,
Quando a esposa diz para o marido diz para a esposa, só vou te perdoar depois disso, disso e daquilo. Depois que você reverter isso. Depois que você mudar aquilo. Isso reflete aquela ordem de Paulo? Perdoar do jeito que Deus perdoou. E essa é uma coisa interessante. Porque se Deus não tivesse nos perdoado assim, nós nunca seríamos encorajados a mudar. Essa é uma situação muito curiosa. Não é difícil assimilar essa lógica. Sem o perdão de Deus, não teríamos nenhum estímulo ou encorajamento para sermos diferentes. Todos como cristãos compreendem isso facilmente, certo? Não haveria motivação. Mas por algum motivo, eu acredito que a outra pessoa, sem o perdão, ela tem que ter um motivo para poder mudar. Independente do meu perdão. Independente do meu favor para ela. Aliás, se a pessoa fizer alguma coisa para compensar, saiba que você não vai perdoar. Se ela fez algo para compensar, não é perdão. Perdão é algo dado. É concedido. Não é comprado. Se a pessoa fez uma compensação, não existe perdão. Ela pagou pelo erro. Foi justo. Se houve compensação, acabou a dívida. Não tem nada a ver com perdão isso. Mas nós somos chamados a perdoar e refletir a graça de Deus, a mesma que Ele teve conosco em Cristo Jesus. Bem, eu acredito que se é difícil a gente aceitar de Deus o perdão, quanto mais dar o perdão para os cristãos está... Mas, irmãos, vejam que cada vez que a gente insiste em ser diferente de Deus, a gente não está sendo diferente do mundo. O mundo não vê mais a salvação. E muitos evangélicos não veem mais a salvação como algo que Deus quer simplesmente dar. Quer conceder. Eles entendem que é algo que Deus precisa ser motivado a dar. Eu vou orar bastante, eu vou voltar para a igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar minha vida, que está muito ruim, para ver se Deus abençoa a minha vida. Querem comprar os favores de Deus. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sabe que tudo que nós recebemos de Deus, Deus se dispôs a dar. Isso é a graça soberana. Não foi motivado por nós. Ele olhou e decidiu fazê-lo. A gente precisa fugir desse tipo de atitude. Por quê? Porque não é com esse tipo de atitude que o nosso intermediador tem orado por nós. Então hoje, quando nós tomarmos esse pão e vinho, devemos lembrar que a morte e todos os benefícios que recebemos de Cristo vêm para nós como fruto da sua graça, como presentes e como dádivas. Nós não fizemos por merecer essa semana. Tradição antiga que, pelo menos eu tive, não sei quantos aqui, na igreja pentecostal. Irmão, semana de ceia, vigiem, né, se santifiquem, se afastem das más companhias, não fumar, não beber, não assistir coisa nenhuma, se santifiquem. Existe um lugar que isso é muito apropriado. Desde o Antigo Testamento, Deus, antes de fazer qualquer obra, diga ao próprio que se santifique, tire as coisas imundas do lar, se afaste disso, se afaste daquilo. Isso tem o seu devido lugar, mas nunca para alcançar o favor de Deus. Deus não se torna... A criança é assim, né? Ela faz desenho, chega da natação, mãe, olha o troféu que eu ganhei. Qual é a ideia? Com aquela coisa maravilhosa que eu fiz, minha mãe olha para mim e fala, nossa, como você é demais. Parece que a gente trata Deus assim. Para Deus olhar para a gente, você é o cara. Não é. A gente não compra o favor. Saiba que no dia que você fizer uma coisa muito boa, e no outro dia, quando você fizer uma coisa péssima que estragou tudo, no dia anterior, quando você fez muito boa, Deus vai olhar para você e falar assim, meu filho amado. E no outro dia, quando você fizer coisa ruim, Deus vai olhar para você e falar assim, meu filho amado, vem aqui. Não vai mudar. O amor de Deus não vai mudar com você. Por quê? Porque o padrão do nosso merecimento está em Cristo Jesus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A disposição de Deus conosco vai permanecer inalterada. O seu amor, a sua graça, sua bondade, sua sabedoria, seu poder é do seu povo e não muda por causa do nosso intercessor. Então, nosso estímulo principal é não pequem. E se não conseguimos evitar,
Saibam sempre que temos um advogado junto ao Pai, fonte de graça eterna para toda a Igreja de Cristo. Amém? Lembrando disso, nós vamos então seguir ao momento da ceia. Vou pedir que o Ari, como aqui está pequeno hoje, recebe primeiro o tom e depois, né, você mesmo depois, não sei se consegue as duas mãos aí. Eu vou fazer a leitura. Em Mateus 26. Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? A semelhança de tudo que a gente vê nesse cenário, a gente ora pelos elementos para consagrá-los e dar o objetivo, que é compartilhado com o corpo e o sangue de Cristo Jesus. E então o nosso irmão vai servir. Soberano Deus, nós te louvamos, agradecidos pela oportunidade de hoje celebrar mais uma vez esta ordenança que o Senhor deixa à sua igreja, compartilhando e nos nutrindo do corpo e do sangue de Cristo. Pedimos que o Senhor abençoe esses elementos para o envio, a fim de que sirvam a este propósito e de que, pela fé tomados e recebidos, se tornem fonte também de nutrição espiritual para o seu povo, renovando em nossos corações a alegria daquela aliança perfeita que o Senhor fez conosco no sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela graça. Obrigado pelo dom que nunca mereceremos, mas que o Senhor se dispõe tão grandiosamente a conceder ao teu povo. Assim, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Ao afirmar isto é o meu corpo, apesar de um ato simbólico, ele está dizendo que participar desse pão torna todos os seus participantes beneficiados da comunhão com Deus, naquele sacrifício perfeito que ele haveria de fazer. No nosso caso, aquele sacrifício que ele fez. Aquele sacrifício que ele fez é nosso, é por nós, é a favor do seu povo. Todos os benefícios conquistados são para Deus, por Deus, concedidos a cada um de nós, independentes das situações que temos passado, dos pecados com os quais temos lidado. A fonte de toda a graça que alcançamos foi por aquela morte, por aquele corpo partido na cruz por nós. E participar do corpo de Cristo é, de certa maneira, receber desses benefícios pela fé que Ele nos concedeu. Participemos todos então do corpo de Cristo.
praças ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Também nessa afirmação de Cristo, primeiro ele diz que isto é o sangue da aliança, este vinho. Então nos lembra que nós estamos firmes em Deus, não por conta dos nossos esforços próprios. Nossa santidade prática, nossas obras não nos tornam firmes em Deus, mas o sangue nos selou. A outra coisa que ele afirma é que é derramado em favor de muitos, ou seja, a sua igreja, cada um de nós e toda a igreja somos beneficiários dessa aliança que ele fez. E diz, por fim, que é para perdão de pecados. É um sacrifício que não apenas nos perdoa, mas nos purifica de todo pecado. Não somos apenas perdoados, irmãos. Este ato nos lembra que somos libertados desse pecado. Somos tirados dele para viver para Deus. E é um privilégio muito grande participar de um ato que lembra que Deus não apenas perdoou-nos dos nossos pecados, mas diariamente está nos livrando dele para que possamos viver para a glória dele. Participemos assim então todos do sangue de Cristo. E obrigado por não apenas ter concedido algo que nos era impossível, sermos perdoados do pecado, mas diariamente o Senhor tem trabalhado em nós para nos livrar desses pecados, para nos levar a viver a eternidade com aquele que é infinitamente santo. Senhor, é maravilhoso saber que não temos condições de estar à altura de qualquer uma dessas dádivas que o Senhor nos concede, mas é ainda mais saber que o Senhor tem feito sem quaisquer exigências, sem quaisquer merecimentos da nossa parte. O Senhor tem se disposto a fazer. Como somos privilegiados por essas bênçãos. Por isso, ó Pai, te agradecemos por este privilégio de celebrarmos hoje a aliança que temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar com o último cântico. Este cântico, há um bom tempo não é cantado na imagem, é possível que talvez alguém não lembre com clareza, ou não sei se todos o conhecem. Mas ele tem uma forma muito simples de ser cantada, é um louvor antigo. Acho que um dos primeiros grupos a cantar foi o grupo Logos. E foi assim, que fala sobre como Cristo nos encontrou sujo, nos limpou e nos tornou novas criaturas. Amém? Tocando ainda, né? Conheci um mundo mau e com ele seu jardim.
Encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber o meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém. Vamos orar então e encerrar por hoje. Obrigado novamente pela presença de todos, e que a questão da intercessão contínua de Jesus Cristo seja parte de todas as motivações que nós temos diariamente. Se, por um lado, nós somos motivados a agir e responder a situações em padrões muito de acordo com o mundo, é a lembrança do que Jesus Cristo fez e da graça que ele se tornou para nós, que começa a mudar esse padrão. Isso é parte do que nós chamamos de tradição bíblica, a cultura bíblica no meio da igreja. Soberano Deus, te louvamos e agradecemos novamente pelo privilégio de nos reunir aqui os nossos irmãos, meditarmos na sua palavra, praticarmos, obedecermos à ordenança que o Senhor nos deixou, orarmos juntos, cantarmos juntos, que ao longo desta semana, ó Pai, que esta graça da qual lemos hoje, na qual meditamos hoje, de que esta força em Deus que foi dada ao seu povo seja para nós um motivo muito forte para lutarmos e vencermos os nossos pecados, para conduzir as nossas atitudes e decisões, para moldar, ó Pai, nossas mentes e corações à Tua vontade. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esta igreja, aonde quer que estejamos. E assim, o nosso viver, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, toda a nossa vida, seja vivida diante de Deus e para a glória de Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sobre o próximo culto, eu vou dizer ao longo da semana que eu estou para confirmar uma informação até amanhã. Mas aí depois eu passo para todo mundo